Olá, bom dia. Hoje é 14 de 2 de 2025, 14 de fevereiro de 2025. Então, Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê vislume espiritual e que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Então, estou lúcido, estou sóbrio para a honra e glória de Deus, sem nenhum efeito de bebida, nem droga, nem comprimidos, né? Lendo as Escrituras Sagradas, fazendo um vídeo da Palavra de Deus. Então, Antigo Testamento, parte 2119. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que Deus ele nos ama, ele tem um amor incondicional, ele não põe condição para nos amar, ele ama nós do jeito que a gente somos, do jeito que a gente vive, mas só que ele quer que nós creia nele e deixe de fazer aquilo que é mal, aquilo que é pecado, aquilo que é ruim aos olhos de Deus. É isso que Deus quer do ser humano. Ele quer salvar. Ele quer tirar o ser humano de perecer, de coisas que se pode dizer que seja o perecer aqui na terra, e quer nos livrar do perecer eterno. Isso é através de nós crer e ter fé. É através de nós lutarmos para não viver uma vida de perecer. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Então Deus ele não quer condenar nós, ele não quer condenar o ser humano, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então a pessoa tem que crer para não ser condenada. Então Marcos 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa é importante anunciar, ouvir, é importante crer e se batizar para não ser condenado. Então 2 Reis, capítulo 9, Bíblia Sagrada, capítulo 9, versículo 14. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo o exército, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram naquele tempo, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Se é da sua vontade, ó rei. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Fazer a vontade de Deus naquele tempo era árduo. Era algo difícil, algo ruim. Tinha que fazer a justiça a qual Deus queria que fosse feito. E às vezes a pessoa estava fazendo e não tinha nem noção que estava fazendo a justiça de Deus. Só que quem via e que quem ouvia as profecias dos profetas sabia que era a justiça de Deus que estava sendo feita, manifesta por eles. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Então eles foram lá para ver Jorão. E o atalhado estava à torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma o cavaleiro e envie-lo ao encontro e diga: a paz. Então ele queria saber se a paz, né? Jorão queria saber se ele estava vindo de paz, aquela tropa estava vindo de paz, até onde ele estava. O atalaia ficava sempre observando do muro da cidade para ver se via alguma tropa, algum exército. E quando vinha, eles enviavam sempre o cavaleiro para saber se era de paz ou não, a ida deles. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia assim fez saber, dizendo:
Chegou eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Altalaio assim fez. Assim o Altalaio fez saber, dizendo: Toma, este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como um andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então os Altalaio, os cavaleiros, os mensageiros, ele mandava passar para detrás dele da tropa. E ele continuou indo, porque ele queria chegar para ir até Jorão e para ver a Casias que estava lá, que foi ver Jorão. Tem aquela coisa, né? Jeú mata Jorão, porque Jorão tinha feito muita coisa errada contra os profetas, contra os homens de Deus, contra Deus. Então Deus estava pegando a justiça dele. A vontade dele arda, que muitos dos reis que eram ungidos por ele tinham que fazer. Então ele estava indo furiosamente, indo até lá, para ferir Jorão. Então digo uma coisa a você: se você anda furiosamente ou querendo ferir alguém, eu digo uma coisa para você: peça perdão a Deus e desista, para que você não perca a sua salvação. Amém?